Antes de a disputa tarifária ganhar manchetes, o cenário global já mostrava sinais de tensão. O BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vinha fortalecendo sua posição econômica e ampliando sua influência nas cadeias de comércio. A economia dos Estados Unidos, sob Donald Trump, estava em plena guerra tarifária com a China e em atritos comerciais com aliados europeus. No entanto, poucos analistas previram que o BRICS poderia, de forma coordenada, impor um revés direto às políticas americanas. A disputa, inicialmente marcada por negociações técnicas sobre tarifas agrícolas e industriais, ganhou contornos geopolíticos. Trump apostava em medidas duras, acreditando que poderia forçar concessões. O BRICS, por sua vez, via a oportunidade de mostrar coesão e desafiar o poder de Washington. Foi nesse contexto de crescente desconfiança e disputas multilaterais que se desenhou a decisão histórica que mudaria os rumos das relações comerciais internacionais. O que estava em jogo não era apenas o preço de produtos ou o acesso a mercados, mas a própria liderança global no comércio. Capítulo 2. O papel estratégico do BRICS. Para entender a força do revés, é essencial compreender o peso do BRICS. Juntos, os países do bloco representam mais de 40% da população mundial e aproximadamente 25% do PIB global. Desde a criação, o BRICS buscava consolidar uma alternativa à ordem econômica dominada pelo Ocidente, mas enfrentava desafios internos, como interesses divergentes e ritmos de crescimento distintos. No entanto, diante da escalada tarifária de Trump, os países viram um objetivo comum: defender seus mercados e mostrar que não aceitariam imposições unilaterais. A decisão de retaliar de forma conjunta foi recebida com surpresa, até mesmo por diplomatas experientes. Para os analistas, a força do gesto estava mais no simbolismo de unidade do que no impacto imediato das tarifas. Pela primeira vez, o BRICS se colocava de maneira frontal contra uma política americana, questionando abertamente a eficácia da estratégia de Trump. Isso elevou a disputa de um embate econômico para um jogo de poder global, alterando as percepções sobre equilíbrio de forças. Capítulo 1. O cenário global antes do impasse. Antes de a disputa tarifária ganhar manchetes, o cenário global já mostrava sinais de tensão. O BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vinha fortalecendo sua posição econômica e ampliando sua influência nas cadeias de comércio. A economia dos Estados Unidos, sob Donald Trump, estava em plena guerra tarifária com a China e em atritos comerciais com aliados europeus. No entanto, poucos analistas previram que o BRICS poderia, de forma coordenada, impor um revés direto às políticas americanas. A disputa, inicialmente marcada por negociações técnicas sobre tarifas agrícolas e industriais, ganhou contornos geopolíticos. Trump apostava em medidas duras, acreditando que poderia forçar concessões. O BRICS, por sua vez, via a oportunidade de mostrar coesão e desafiar o poder de Washington. Foi nesse contexto de crescente desconfiança e disputas multilaterais que se desenhou a decisão histórica que mudaria os rumos das relações comerciais internacionais. O que estava em jogo não era apenas o preço de produtos ou o acesso a mercados, mas a própria liderança global no comércio. Capítulo 2. O papel estratégico do BRICS. Para entender a força do revés, é essencial compreender o peso do BRICS. Juntos, os países do bloco representam mais de 40% da população mundial e aproximadamente 25% do PIB global. Desde a criação, o BRICS buscava consolidar uma alternativa à ordem econômica dominada pelo Ocidente, mas enfrentava desafios internos, como interesses divergentes e ritmos de crescimento distintos. No entanto, diante da escalada tarifária de Trump, os países viram um objetivo comum: defender seus mercados e mostrar que não aceitariam imposições unilaterais. A decisão de retaliar de forma conjunta foi recebida com surpresa, até mesmo por diplomatas experientes. Para os analistas, a força do gesto estava mais no simbolismo de unidade do que no impacto imediato das tarifas. Pela primeira vez, o BRICS se colocava de maneira frontal contra uma política americana, questionando abertamente a eficácia da estratégia de Trump. Isso elevou a disputa de um embate econômico para um jogo de poder global, alterando as percepções sobre equilíbrio de forças. Capítulo 3. A origem da disputa tarifária. A disputa começou com medidas aparentemente isoladas,
agrícolas. Trump, já conhecido por seu estilo combativo, anunciou tarifas adicionais sobre aço e alumínio, justificando questões de segurança nacional. A medida afetou diretamente exportadores da China, da Índia e até do Brasil, que viram parte de seus produtos encarecerem nos portos americanos. O discurso de America First orientava todas as ações da Casa Branca, priorizando a proteção da indústria interna. No entanto, o que parecia apenas um gesto de defesa, logo se transformou em guerra comercial. O BRICS, mesmo sem ter um mecanismo formal como a União Europeia, começou a alinhar posições em fóruns internacionais, preparando uma resposta coordenada. Esse processo de articulação foi visto com desdém por Washington, que não acreditava na capacidade do bloco de manter coesão. Trump confiava que pressões bilaterais dividiriam os países, mas, ao contrário, os uniram. A partir daí, cada tarifa anunciada por Washington encontrava eco em medidas retaliatórias do BRICS, ampliando a tensão e colocando pressão inédita sobre setores estratégicos do ZEWA. Capítulo 4. A decisão surpreendente do BRICS. O momento decisivo ocorreu quando os países do bloco anunciaram, em conjunto, tarifas sobre importações de produtos agrícolas e tecnológicos norte-americanos. A escolha não foi aleatória. O setor agrícola representava a base política de Trump em estados-chave, e o setor de tecnologia era símbolo da liderança americana no mundo. Essa medida, portanto, atingiu diretamente pontos estratégicos de sua administração. O anúncio foi feito durante uma cúpula extraordinária do BRICS, transmitida ao vivo para a imprensa mundial. O gesto, mais do que econômico, foi político. Pela primeira vez, o bloco falava com uma só voz em defesa de seus interesses, transformando o que antes era uma aliança de cooperação em uma frente ativa de contestação. A notícia repercutiu imediatamente nos mercados financeiros, provocando quedas nas bolsas americanas e valorização das moedas dos países emergentes. O que mais chamou a atenção foi o efeito psicológico. O BRICS mostrava que não tinha mais receio de confrontar diretamente os Estados Unidos, algo que mudou a percepção de investidores e analistas sobre o equilíbrio global. Capítulo 5. A reação imediata de Trump. Donald Trump não demorou a responder. Em seu estilo característico, recorreu às redes sociais e fez pronunciamentos inflamados, acusando o BRICS de tentar sabotar a economia americana. Ele classificou a decisão como injusta, hostil e antidemocrática. Ao mesmo tempo, prometeu novas tarifas ainda mais duras, mirando setores de energia e manufatura, acreditando que poderia desestabilizar a economia dos países emergentes. Contudo, a reação de analistas foi de cautela. Muitos perceberam que a escalada poderia sair do controle e prejudicar não apenas os países envolvidos, mas toda a cadeia de suprimentos global. Trump apostava que a pressão econômica dividiria os membros do BRICS, mas a resposta inicial mostrou o contrário. O bloco se manteve unido e firme. A dureza do discurso presidencial, que antes assustava parceiros, agora soava como sinal de fraqueza diante de uma frente inesperada. A mídia internacional repercutiu amplamente o contraste entre a postura isolada dos Cipros da Iowa e a estratégia coletiva do BRICS, ressaltando que talvez Washington não tivesse calculado corretamente o impacto da retaliação. Esse foi o ponto em que muitos analistas começaram a rever suas previsões, percebendo que o equilíbrio de poder estava em plena transformação. Capítulo 6. O impacto nos mercados globais. A disputa rapidamente extrapolou os discursos políticos e alcançou os mercados financeiros. Bolsas de valores em Nova York, Londres, Xangai e São Paulo registraram quedas expressivas nos primeiros dias após o anúncio do BRICS. Investidores temiam uma guerra comercial prolongada, capaz de reduzir o crescimento global e afetar cadeias de produção interligadas. O setor agrícola americano foi o primeiro a sentir o impacto. Produtos como soja, milho e carnes tiveram contratos cancelados ou renegociados, abrindo espaço para fornecedores alternativos dentro do próprio BRICS. Já no setor tecnológico, companhias de ponta viram suas exportações serem taxadas em até 25%, o que comprometeu margens de lucro e gerou incertezas em relação ao futuro. Em contrapartida, países do BRICS aproveitaram para fortalecer seus mercados internos, incentivando produção local e diversificando fornecedores. O dólar registrou oscilações, enquanto moedas emergentes ganharam fôlego, pelo menos temporariamente. Para muitos analistas, a reação dos mercados mostrou que a disputa não era apenas retórica. Havia consequências reais que afetavam empresas, trabalhadores e consumidores no mundo todo. Esse cenário de instabilidade reforçou a importância do BRICS como ator capaz de alterar os rumos da economia internacional. Capítulo 7. A resposta diplomática dos
agora, diante do impacto econômico e da crescente pressão de setores empresariais, Washington buscou abrir canais diplomáticos. Reuniões emergenciais foram realizadas com representantes da China e da Índia, na tentativa de negociar exceções ou reduzir tensões. Porém, o bloco permaneceu unido, recusando-se a aceitar acordos bilaterais que comprometessem sua coesão. Essa estratégia surpreendeu diplomatas americanos, acostumados a dividir adversários para enfraquecê-los. Paralelamente, Trump intensificou o discurso nacionalista, tentando transformar a disputa em uma questão de patriotismo. Entretanto, setores internos, especialmente agricultores e empresas exportadoras, passaram a pressionar por uma solução negociada, temendo perdas irreparáveis. O Departamento de Estado insistia em dialogar, mas enfrentava a resistência do próprio presidente, que via recuar como sinal de fraqueza. O dilema americano ficou evidente. Manter a postura rígida de Trump significava prolongar a crise, mas ceder ao BRICS significava reconhecer a força de um bloco que Washington preferia tratar como secundário. Esse impasse colocou os Estados Unidos em uma posição inédita de vulnerabilidade, dando ao BRICS uma vantagem estratégica que poucos imaginavam possível. Capítulo 8. O fortalecimento da unidade interna do BRICS. Um dos efeitos mais marcantes da disputa foi a consolidação da unidade interna do BRICS. Durante anos, analistas questionaram se o bloco seria capaz de ir além do simbolismo, já que cada país tinha prioridades diferentes. No entanto, a pressão externa funcionou como elemento de coesão. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul perceberam que juntos tinham mais força para enfrentar imposições. O diálogo entre os líderes do bloco se intensificou, com reuniões virtuais frequentes e coordenação de estratégias comerciais. Além disso, o episódio acelerou projetos já discutidos, como o fortalecimento do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, e a criação de mecanismos de compensação financeira em moedas locais, reduzindo a dependência do dólar. Essa nova fase do BRICS chamou a atenção de outros países emergentes, que começaram a manifestar interesse em participar ou se alinhar ao bloco. A disputa tarifária, portanto, não apenas fortaleceu a posição internacional do grupo, mas também ampliou sua legitimidade como alternativa ao modelo econômico dominado pelos Ipaiwa e seus aliados. Para analistas, essa unidade inédita representou o maior revés político e estratégico enfrentado por Trump. Capítulo 9. A pressão interna sobre Trump. Enquanto o BRICS comemorava avanços, Trump começava a enfrentar desgaste interno. Agricultores, afetados diretamente pelas tarifas retaliatórias, realizaram protestos e exigiram compensações financeiras do governo. Empresas de tecnologia alertavam sobre perda de competitividade em mercados estratégicos. A oposição política aproveitou a crise para criticar a condução do presidente, acusando-o de transformar bravatas em problemas reais para trabalhadores americanos. Até mesmo aliados republicanos no Congresso manifestaram preocupação com os efeitos prolongados da guerra tarifária. Trump, por sua vez, insistia em seu discurso de que a América sairia fortalecida, mas as evidências econômicas contrariavam suas palavras. Os índices de aprovação começaram a oscilar negativamente, e pesquisas mostravam que parte de sua base eleitoral rural estava insatisfeita. Esse desgaste doméstico reduziu a margem de manobra do presidente, que precisava mostrar resultados rápidos para evitar que a disputa se tornasse um passivo político. A pressão interna, somada à firmeza do BRICS, criou um ambiente em que a postura de intransigência de Trump começava a se mostrar insustentável. Capítulo 10. O papel da China na disputa. Entre os membros do BRICS, a China assumiu papel de liderança evidente. Como principal alvo da guerra tarifária americana, Pequim mobilizou sua diplomacia e recursos econômicos para articular respostas conjuntas. Além disso, aproveitou a disputa para estreitar laços comerciais com outros membros do bloco, especialmente Brasil e Rússia, que se tornaram fornecedores alternativos para produtos que antes eram comprados no Zerasil Party. A China também investiu em campanhas de comunicação internacional, apresentando-se como defensora do livre comércio, em contraste com a postura protecionista de Trump. Essa narrativa foi bem recebida por parte da comunidade internacional, que via Pequim como força estabilizadora diante do caos. Ao mesmo tempo, a economia chinesa mostrou resiliência, absorvendo parte dos impactos e mantendo taxas de crescimento. Essa combinação de firmeza, diplomacia e capacidade de adaptação reforçou a imagem
imagem da China como potência capaz de rivalizar com os Estados Unidos em várias frentes. Para muitos analistas, o fortalecimento do papel chinês dentro do BRICS foi um dos legados mais duradouros da disputa tarifária. Quando os líderes do BRICS anunciaram novas medidas tarifárias contra os Estados Unidos, o mundo ficou em choque. Afinal, não era comum ver um bloco de países emergentes enfrentando diretamente a maior potência econômica do planeta. No entanto, o revés não parou por aí. O que chamou ainda mais atenção foi a resposta inesperada do ex-presidente Donald Trump. Conhecido por sua postura dura em relação ao comércio internacional, Trump, em vez de dobrar a aposta com ameaças imediatas, decidiu adotar uma estratégia diferente, pegando até mesmo seus aliados de surpresa. Especialistas afirmaram que essa mudança de tom poderia sinalizar uma recalibração de sua abordagem, talvez motivada pela necessidade de mostrar flexibilidade em um cenário global que já não se dobra facilmente às pressões americanas. O gesto foi descrito como um movimento xadrez, que ao mesmo tempo em que evitava o aumento imediato da tensão, também colocava os analistas diante de um dilema. Teria Trump recuado de fato, ou estava apenas ganhando tempo para um contra-ataque mais forte? O BRICS, fortalecido com sua expansão e crescente influência em setores estratégicos como energia, tecnologia e comércio agrícola, parecia finalmente conseguir impor um custo real à política tarifária norte-americana. Para o público, o episódio trouxe a sensação de que algo profundo estava mudando no equilíbrio econômico global. O que até pouco tempo era visto como uma disputa desigual, agora parecia mais próximo de uma competição direta, com chances concretas de reconfigurar as cadeias de suprimentos e mexer nas estratégias de empresas multinacionais. E no centro desse turbilhão, Trump surpreendia ao não agir da forma que todos esperavam. Capítulo 2. Nos bastidores de Washington, a notícia da resposta mais suave de Trump ao revés tarifário imposto pelo BRICS gerou inquietação. Parlamentares alinhados a ele se dividiram. Alguns elogiaram a postura mais calculada, enquanto outros a criticaram como fraqueza diante de adversários que, segundo eles, só entendem a linguagem da força. Analistas de mercado, por sua vez, passaram a monitorar as reações imediatas nas bolsas de valores. O dólar apresentou leve oscilação, mas a surpresa maior veio da reação positiva de alguns setores da economia, que viram na decisão de não inflar o conflito uma oportunidade de preservar rotas de comércio cruciais. Empresas americanas ligadas à exportação de tecnologia e agricultura respiraram aliviadas, ao menos temporariamente, pois uma escalada tarifária poderia ter impacto direto sobre seus lucros. Enquanto isso, os países do BRICS comemoravam a vitória simbólica. Não se tratava apenas de tarifas, era a prova de que, unidos, poderiam exercer pressão real sobre os Estados Unidos. A narrativa de independência econômica ganhava força em discursos oficiais, especialmente na China e na Índia, que viam na ocasião uma chance histórica de desafiar a supremacia do dólar. No entanto, os especialistas advertiam: era cedo para cantar vitória. Trump tinha um histórico de surpreender quando todos acreditavam que ele havia recuado. Para muitos, aquele movimento poderia ser apenas o início de uma jogada mais complexa, em que o ex-presidente buscava tempo para reorganizar sua estratégia e criar alianças dentro e fora do país. A tensão permanecia no ar e o mundo aguardava os próximos passos. Capítulo 3. Enquanto o BRICS avançava unido, Trump voltava a discursar diante de sua base política nos Estados Unidos. Em tom enigmático, ele afirmou que, às vezes, é preciso recuar um passo para dar dois à frente. A frase foi interpretada como um aviso de que seu aparente recuo não deveria ser confundido com fraqueza. O ex-presidente aproveitou para criticar duramente o governo atual, acusando-o de não ter a firmeza necessária para lidar com blocos internacionais que desafiam os NEOA. Nas redes sociais, o discurso rapidamente ganhou repercussão, reacendendo a imagem de Trump como líder estratégico que age fora dos padrões tradicionais. Analistas internacionais começaram a especular que ele poderia estar preparando medidas mais sofisticadas, como acordos paralelos com países aliados ou incentivos fiscais para setores estratégicos que neutralizassem o impacto das tarifas impostas pelo BRICS. Enquanto isso, o próprio bloco comemorava sua coesão. A narrativa da vitória contra Washington era usada como combustível político em discursos internos, aumentando a popularidade de seus líderes e fortalecendo a ideia de um novo eixo econômico capaz de
rivalizar com o Ocidente. O episódio, contudo, deixava em aberto um ponto central. Até que ponto os Estados Unidos estariam dispostos a aceitar essa nova realidade sem reagir com medidas mais duras? A disputa, que começou com tarifas, se transformava em um jogo geopolítico de grandes proporções, onde cada gesto tinha impacto não apenas nos mercados, mas também no futuro da ordem internacional. O recuo estratégico de Trump, inesperado e calculado, mostrava que a batalha estava longe de acabar.